Bem, a nossa pergunta é o seguinte. Aliás, o Livro dos Médiuns é o livro mais adequado para quem queira saber alguma coisa sobre mediunidade, certo? Entender os tipos de mediunidade. Entender o porquê. Então, o Livro dos Médiuns é o mais adequado. Nossa pergunta é assim: o espírita bebe? O que se diz daqueles que frequentam ambientes que se faz o consumo de bebidas alcoólicas? Bem, antes de começarmos a responder essa pergunta, queríamos dizer que o Espiritismo, ele não proíbe nada a ninguém. O Espiritismo, ele esclarece, nos faz entender as consequências das nossas resoluções tomadas quando nos distanciamos das leis de Deus, mas nos deixa a liberdade da escolha. Então, cada um faz da sua vida o que bem quiser entender. O Espiritismo, ele não vai proibir, ele vai orientar e esclarecer. E se o uso que o ser humano, que a pessoa vai fazer com aquela informação, aí depende única e exclusivamente dela. Porque nem mesmo Deus, que é Deus, ele intervém nas nossas vontades e decisões, porque nos dá o livre-arbítrio, né? Então, e pode até intervir, a não ser que venha prejudicar muito a coletividade diante de determinado tempo. Então tem que ser tomada uma ação para que aquele irmão ele possa se conscientizar, ou aqueles irmãos, né? Bem, aí vamos aqui. O que é ser espírita? Então, para nós entendermos o que é ser espírita, eu sugestiono a leitura do Livro dos Médiuns no item 3, no capítulo 3, no item 27 e 28. Certo? Ser espírita. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 27 e 28. Por quê? Porque ele vai nos falar das diversas categorias de espíritas. De antemão, a pessoa pode se considerar espírita aquela que acredita que Deus é único, aquela que acredita que o espírito é imortal, a vida não se acaba com a morte, que após desencarnado o espírito pode se comunicar com o mundo material e que existe a reencarnação, a possibilidade ou a condição que Deus nos dá de nascermos quantas vezes forem necessárias em um novo corpo para corrigirmos os nossos erros, para evoluirmos, para progredirmos. Então também está lá no livro dos Médiuns essa definição, certo? Mas aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 4, ele vai nos falar dos bons, do verdadeiro espírita. Existem os bons espíritas e os maus espíritas. Quem são os bons espíritas? Segundo os espíritos superiores, os bons espíritas são aqueles que entendem a doutrina espírita, entendem a importância da imortalidade da alma, a bondade e a justiça de Deus e que lutam para se modificar. Os bons espíritas são aqueles que se sentem sensibilizados e preenchidos com a bondade que faz aos outros. Os bons espíritas são aqueles que se conhecem os bons espíritas pelas lágrimas que ele enxuga, pelas pessoas que ele consola, pelo alívio que ele proporciona. Então esse pode ser considerado o bom espírita, certo? O mau espírita ele tem um conhecimento da doutrina espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação,
mas ainda está tão apegado, mas tão apegado aos prazeres e às satisfações materiais, que o conhecimento fica apenas no raciocínio, na cabeça. Não tem força suficiente para viver aquilo que se aprende. Mas os bons espíritos dizem que isso de tudo não é ruim, porque é o começo de uma mudança e que em futuras reencarnações esse espírito vai ser melhor. O Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas coisas. Aquele que luta, veja bem, não é o que vive completamente, porque diante de uma condição de imperfeição que nós temos é impossível, mas aquele que luta para domar as suas más inclinações constantemente. Esse é o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. Bem, aí vamos falar um pouco também sobre o álcool, né? De forma breve, mas se faz necessário. O álcool, a pessoa que ingere a bebida alcoólica, ela está prejudicando o seu corpo, o seu organismo. Diga-se de passagem, o corpo é um instrumento, é uma bênção que Deus nos deu. É um instrumento que o espírito imortal tem para vivenciar as experiências do mundo material, para poder progredir, para poder se aperfeiçoar. Então, quando a gente maltrata o nosso corpo de alguma forma, não só ingerindo bebida alcoólica, mas de alguma forma, nós estamos sendo ingratos para com Deus e não estamos aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando. Então, nos causa prejuízos materiais e morais, né? Prejuízos orgânicos, né? Sobre o nosso corpo, nos causa dependência. Além de tudo, ainda nos proporciona as companhias espirituais. Por quê? Porque os espíritos, ao desencarnarem, no popular morrerem, eles continuam sendo as mesmas pessoas que antes, sentindo as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas e gostando das mesmas coisas. Então, aqueles que tinham o hábito de ingerir bebida alcoólica e que desencarnaram, eles vão continuar gostando de ingerir bebida alcoólica, só que agora não vão poder ingerir. E aí o que eles vão fazer? Vão se aproximar daquelas outras pessoas que têm o hábito de ingerir bebida alcoólica, certo? Então, essas são as companhias espirituais, porque os afins se atraem, os opostos se repelem nas leis espirituais, né? Porque nas leis materiais é o contrário. Então, o próprio Jesus, ele já dizia: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro são as coisas que nós valorizamos. Então, aonde estão as coisas que nós gostamos e valorizamos, lá nós estaremos, encarnado ou desencarnado, certo? E aí a gente vai pegar um pouco também sobre a questão da mediunidade com Jesus, o Cristo, certo? Porque esse espírita que foi feita aqui a pergunta, que ele bebe, que ele frequenta locais, não é que ele vai, não, porque uma coisa é você precisar passar pelo ambiente e passar por lá. Outra coisa é você frequentar o ambiente. Conforme a pergunta diz aqui, o espírita frequenta o ambiente. Então, assim, Livro dos Médiuns vai falar sobre o papel do médium nas comunicações espirituais, a influência moral do médium e a influência do meio. Porque assim, gente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações determinam o tipo de espírito que nós temos ao nosso lado. Então, se os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações estão voltadas para práticas dessa natureza, ao meu lado também estão espíritos com pensamentos e sentimentos dessa natureza. E isso vai influenciar nas comunicações que esse espírita pode dar, se ele for um médium ostensivo, se ele já vier exercendo a mediunidade, certo? Mas eu gostaria só de finalizar com uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 10, item 16 a 21, que fala da indulgência. Porque de repente a gente pode ver alguém cometendo essa atitude. Aí você diz, rapaz, tem tanto conhecimento espírita, tá bebendo, tá andando, tá nesses lugares. Então a gente precisa recordar os ensinamentos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Quando pegaram a mulher em adultério, que foram pedir a ele o que ele pretendia, o que ele dizia que era para fazer com ela, ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E as outras pessoas de má vida também. Então Jesus, com o amor que ele tinha e o respeito que ele tinha às pessoas, ele conseguia resgatar as pessoas. Ao contrário da condenação. A condenação, ela humilha e ela reprime. Então a gente fique atento, né? Se coloque na situação daquele irmão que a gente está presenciando. Vamos aprender com os erros, mas não vamos cair na tentação ou no equívoco de ser juízes. Está fazendo isso? Um dia a gente poderá fazer igual ou pior. Então a gente precisa de indulgência, porque também é imperfeito. Vai. E é sempre importante a gente lembrar que no começo da fala do Léo, quando ele falou do espírita e o cristão, né? Que Jesus, ele deixou muito claro, todo aquele que quiser vir após mim, renegue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. E no ato da codificação, quando Kardec perguntou sobre um modelo e guia, os espíritos deram Jesus. Ou seja, todo aquele que se esforça para renegar a si mesmo, carregar a cruz e seguir, é um bom espírita, mas nem todos nós conseguimos fazer nem perto do Cristo. Mas, como ele bem falou, tenhamos indulgência conosco e com o próximo para que nós possamos um dia alcançar, seguir esse caminho, né, para a perfeição. Pessoal, a minha questão